bem com vocês? Então hoje vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade avaliativa da aula anterior. Questão número 1. Assinale a alternativa que só apresenta sais. Vamos analisar cada uma delas. Letra A, NaOH. NaOH não é um sal, é uma base, porque é um hidróxido. Então já descartamos a letra A. Letra B, NaCl, sim, é um sal, cloreto de sódio. CaSO4, sulfato de cálcio, também é um sal. E FePO4, fosfato de ferro, são 3 sais. Vamos ver se as outras têm alguma certa também. Letra C, HCl, já descartamos também, HCl é um ácido. Letra D, eu tenho NaOH, que é um hidróxido, então também já descartamos. E aí, eu tenho um ácido nela também. Tenho 2 sais mais um ácido. Então, a alternativa certa seria qual? A letra B, aonde só possuo sais na alternativa. Número 2. Na 2, os íons de cálcio de ClO- e Cl- compõem o sal de que forma? Vamos lá. Aqui eu tenho a carga 2+. Aqui é o que tem a carga menos e menos. Toda vez que tiver somente o sinal, quer dizer que é 1. Se aqui fosse somente Ca+, seria um único também. Então aqui eu tenho 1, 1 e 2. Quando esses elementos formarem o seu composto, eles têm que ter a carga anulada, tem que ter o NOx zero. Se o cálcio se ligar com ClO-, irá anular somente um elétron, que aqui eu tenho menos 1, então irá ficar mais ainda, terá 1. Para isso, irá ligar com outro cloro, então irá ficar Ca, ClO, Cl, onde as cargas irão se anular. Aqui eu tenho 2+, se eu ligar esses dois, seria a carga menos, então será anuladas as duas cargas. Para isso, terei um elemento de cada, então qual alternativa seria certa? A letra A. Na número 3, um metal de M forma um nitrato, que seria esse nitrato aqui abaixo. MnO2, entre parênteses, 2. Se eu tenho esse número aqui, esse 2 fora do parênteses, quer dizer que eu tenho uma carga 2+ nesse meu metal. Então, seria M2+. Se eu vir aqui para ver o sulfato, o meu sulfeto, que seria S2- na tabela, está aqui, S2-. Então, é o mesmo caso da alternativa anterior. Eu tenho que anular as cargas. M se liga, se esse meu metal se liga com o meu sulfeto, irá ficar como? Como os dois têm a carga 2-, já anula. Não preciso colocar nem o número 2 aqui, nem o número 2 no metal. Então, irá ficar MS, que eu anulei as cargas. A alternativa certa seria a letra A. Número 4. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Primeiro, tem poder corrosivo. Segundo, são capazes de neutralizar bases. Terceiro, são compostos que possuem elementos químicos. E 4, formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. E ele cometeu erro somente em qual das alternativas aqui acima estão erradas. Vamos lá. Tem poder corrosivo? Todo ácido ele pode ser corrosivo ou não corrosivo. Caso do ácido cítrico, que é o ácido das frutas, ele não é corrosivo. Aí temos ácido clorídrico, que é corrosivo, então teria que ser aqui. Tem poder corrosivo e não corrosivo. São capazes de neutralizar bases? Sim. Todo ácido, quando reage com a base, ele forma sal mais água, neutralizando a reação. 3. São compostos por 2 elementos químicos? Aqui no caso eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, que é de hidrogênio e cloro. São 2. Na próxima eu tenho H2SO4. Eu tenho 3 elementos químicos aqui, então essa alternativa também está incorreta. E a 4 formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Todo ácido, quando é dissolvido em água, ele forma um cátion e um ânion, que são condutores de corrente elétrica. Então a alternativa certa seria a letra B, 1 e 3. Dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com base formando sal e água, ou seja, que pode ser classificados como óxido-ácido? Vamos lá. A letra A, MgO. Eu não consigo formar um óxido com a letra A por causa do elemento aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui,
na minha reação? Tenho NaOH. Como que irá reagir os dois elementos que são da mesma família? Irá formar a água, mas irá ficar sódio e magnésio? Não tem como. Mesmo caso da B. O potássio e o sódio. Não tem como os dois formarem um elemento químico. E na C também tem o mesmo caso. Na D eu consigo formar um sulfeto aqui. Um sulfato. Que seria o SO2, mais se liga com a minha base, mas como eu preciso de mais oxigênio, eu coloco um número estequiométrico. Então, irei reagir os dois formando o meu sal, que é o sulfito de sódio, mais água no final. Então a alternativa certa seria a letra D. Na próxima, considerando as equações, eu tenho, vamos lá, ele quer que a gente veja se os meus reagentes são sais, ácidos, óxidos, hidretos, e se meus produtos também temos no mesmo caso. No primeiro, Cl2O7, eu tenho que um óxido, por causa do hidrogênio. NaOH, já vimos que é um hidróxido, que é uma base. NaClO4. Vamos ver se esse ClO4 está lá na nossa tabelinha, para ver se é um sal ou se é um óxido. Vamos lá. Aqui é o perclorato, que é um tipo de sal que irá formar. Então, o NaClO4, que é o perclorato de sódio, é um sal. E temos aqui agora H2O, cria um quê? Um óxido também. Então, qual seria a alternativa certa? A letra A. Óxido, base, sal e óxido na reação. 7. Dentre os óxidos abaixo, qual aquele reage com ácido formando sal e água? Ou seja, pode ser classificado como um óxido básico. Aqui eu tenho as alternativas. Ele vai reagir com ácido. O ácido seria o HCl, por exemplo. Eu consigo formar um sal de nitrogênio? Não. Nem do carbono e nem da letra E. E aqui eu conseguiria formar um sulfato. Mas o mais correto seria com o cálcio. Porque eu iria formar cloreto de cálcio e iria liberar a água, que o cloreto de cálcio é um sal, onde aqui seria a carga 2 menos, e aqui a carga, 2 mais e 2 menos. E aqui seria a carga mais e a carga menos. Por isso que eu coloco esse número na frente, porque para anular as cargas quando eles se ligarem. Então a alternativa certa seria a letra B. 8. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, que é o cloreto de mercúrio, a cal viva, que seria o óxido de cálcio, a potássia cáustica, que é um tipo de soda, que é o KOH, e o espírito do sal, que seria o cloreto de sódio, o ácido clorídrico. O sublimado corrosivo, a cal virgem, a potássia cáustica e o espírito de sal pertence, respectivamente, a quais funções? Aqui é que a gente fala se é ácido, base, óxido. Vamos lá. O primeiro. Cloreto de mercúrio é um ácido ou uma base? Um sal ou um óxido? Então aqui, no caso, eu tenho o HgCl2, que aqui eu tenho cloreto. Então, o cloreto é um tipo de sal. Eu tenho a cal viva, ou óxido de cálcio, que seria um tipo de óxido. Eu tenho a potássia cáustica, que seria o que? A potássia cáustica, KOH. Então, aqui eu tenho um hidróxido, que seria uma base. E na última eu tenho HCl, que seria um ácido. Então, qual seria a alternativa certa? A primeira, sal. Segunda, óxido.
terceira, base, e a última, ácido. Então, seria a letra D, a alternativa correta desse exercício. No próximo, os ácidos H2SO4, H3PO4 e HClO4 são de grande importância na indústria, por exemplo, na produção de fertilizantes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente dessas espécies. Então aqui eu tenho os meus 3 tipos de ácido. Para achar a força desse ácido, eu irei fazer a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio, que eu formo o que? O número. Vou achar um número que irá dizer se esse ácido é fraco ou forte. Vamos lá, vamos fazer se der acima de 2 é um ácido forte, se der 1 é um ácido moderado, se der 0 é um ácido fraco. Então vamos lá. Na primeira, eu vou pegar para o H2SO4. Qual o número de oxigênio? 4. Então 4. Qual o número de hidrogênio? 2. 4 menos 2 vai dar 2. Então, é um ácido forte. H3PO4. Eu tenho 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, 4 menos 3 é 1, que é um ácido moderado. E o último, que eu tenho HClO4, que eu tenho 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, que irá dar 3. Na ordem, como irá ficar então? Seria do mais fraco para o mais forte, que é da ordem crescente. Então, irá formar como ficará a ordem. Eu tenho o forte, o moderado e o forte. Primeiro irá vir o mais fraco, seria o H3PO4. Depois irá vir o próximo, que seria o 2 ou 3. O 2, que seria o H2SO4. E por último iria vir o HClO4. Então, a alternativa certa seria a letra A. A última questão. Leia as informações contidas na tirinha abaixo. Aqui o menino fala pro garçom: quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácidos? Uma substância pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas. A letra A, eu tenho Na2O, é uma base? Não, é um óxido. CaCl2, eu tenho um cloreto de cálcio, seria um sal. E aqui eu tenho MgO2, eu tenho uma hidroxila. Se eu tenho hidroxila, eu tenho uma base. E na D, eu tenho um ácido. Então, para ser um antiácido, ele tem que ser uma base. Então, seria a letra C. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. Vamos colocar as atividades em dia, porque vamos encerrar o bimestre essa semana. Beijos, tchau, tchau. Até a próxima.